Se a graça não mudou sua agenda, talvez você só tenha entendido ela em teoria. Bem-vindo ao Bíblia na Pele, eu sou Felipe Bittencourt, pastor da igreja, primeira igreja batista aqui de Campo Grande, e eu tô gravando esse vídeo toda segunda-feira para ver se a gente consegue fazer com que aquilo que a gente lê desça para nossa vida diária, para nossa segunda-feira quando a gente acorda, para começar a nossa rotina da nossa semana. E hoje nós vamos falar sobre Romanos, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 2. Dois versículozinhos que parece que é só dois versículos assim, mas eles têm muita coisa para nos ensinar e eu quero compartilhar com você. A ideia é a gente trabalhar sobre a nossa resposta à misericórdia de Deus e o que significa renovar nossa mente, mudar a nossa mente de fato. Então, Romanos capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 2, quero passar para você como que você pode aprender um pouquinho do que esses dois versículos têm para nos dizer e como que a gente pode trazer isso para nossa realidade, para nossa vida, para o nosso dia a dia. Se você já assistiu algum outro episódio, você já sabe como é que funciona. A gente abre a tela aqui no Logos, né, que é o aplicativo que eu utilizo, e a gente vê versículo a versículo, às vezes palavra por palavra, que Deus quer nos comunicar e como a gente pode aplicar isso na pele, na vida, no dia a dia, na nossa vida. Por isso que é Bíblia na pele, tá bom? Eu tô gravando no pior horário possível que eu poderia gravar. Normalmente o que eu faço? Eu gravo ou tarde da noite, né, que já tá todo mundo dormindo, tá mais tranquilo, ou então eu gravo num período ali, logo depois do almoço, à tarde, que eu tenho um tempinho ali, né, que eu não tô trabalhando e tal, mas agora eu tô gravando no final da tarde. Aqui é ruim por dois grandes motivos. Primeiro, é exatamente naquele momento que a luz do dia tá mudando, né, aqui na minha janela, então a própria iluminação é que ela pode acabar mudando sem querer, e esse é o horário que tem mais barulho aqui no condomínio. Então, se você vê carro chegando, criança gritando, enfim, é o pior cenário, é o pior horário, mas não tinha o que fazer, eu tinha que gravar, e aí eu decidi gravar agora, e é o que temos e vai ser muito bom. Então o que você vai fazer? Você vai abrir aí Romanos 12, que eu vou falar algo pra você muito especial a partir do versículo 1, né? Eu vou compartilhar aqui a minha tela pra você já ver aí, você já tá vendo na tela Romanos 1, eu aumentei mais a letra aqui pra gente poder ler. Vamos ler tudo, versículo 1 e 2, depois a gente vai falar ponto a ponto aqui, você aplicar na sua vida e entender sobre a misericórdia de Deus e renovar a sua mente e ser um sacrifício vivo, ser um sacrifício ambulante enquanto você viver. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam. Primeiro, ó, vamos esse portanto aqui, depois esse rogo-lhes, ele é muito importante. Depois, pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso aqui, a gente vai falar só sobre esses dois versículos. Então, vou mudar já minha caneta aqui, para vocês verem um pouquinho do que esses dois versículos têm para nos ensinar. Bom, a primeira coisa, eu tenho a minha colinha aqui, obviamente, né, que isso foi uma pregação que eu fiz, e isso me marcou muito, né. A primeira coisa, que Paulo, ele vem aqui tratando da palavra portanto, tá bom? Por que ele fala portanto? Em algumas outras versões, entretanto, se eu não me engano, ele fala, a gente até pode mudar aqui depois, mas o que ele está falando? Do versículo 1, na verdade, do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo ele trata de vários assuntos. Ele fala sobre a culpa que nós temos, ele fala sobre a justificação que nós temos pela fé, fala sobre a unidade, a união com Cristo que nós temos, ele fala sobre dom do Espírito, adoção, ele fala sobre esperança, sobre soberania. Então ele está dizendo, olha, à luz disso tudo que nós vimos, a gente precisa responder a isso, a gente precisa dar uma resposta, a gente precisa fazer algo. Olha tantas coisas maravilhosas que Deus fez na nossa vida, onde a gente deveria estar, como é o nosso coração. Então, à luz disso, portanto, meus irmãos, a gente precisa responder a isso. E ele diz aqui, esse rogo-lhes, que ele vai dizer aqui, é como se fosse assim, um pedido. Olha, já que nós recebemos tanto, nós precisamos responder, e eu imploro a vocês, eu peço a vocês que respondam a isso, que vocês possam, de fato, ir de encontro ao que foi falado e vocês terem uma reação àquilo que está sendo falado. E o que? Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Então a resposta que nós estamos dando é a resposta de nos encontrar com essa misericórdia de Deus. Isso aqui é muito importante, porque do capítulo 1 ao capítulo 12 ele vai falar sobre quem nós éramos, o que a gente deveria estar. Depois ele vai falar sobre a graça de Deus, tudo nesse capítulo 1 a 11, tá? De Romanos. A graça de Deus, a paciência, o amor, ele vai falar de novo, né? Do espírito da promessa, da adoção. Então, portanto, irmão, respondam a quê? Respondam a essa misericórdia de Deus. Então, quando a gente tem um encontro com a misericórdia de Deus, nós precisamos responder a essa misericórdia. Então, quando Deus nos alcança com essa graça, com essa misericórdia, eu olho
pro tamanho que eu fui alcançado, pela graça e misericórdia, o tamanho que eu fui alcançado. Eu preciso responder a isso. Eu preciso ter uma reação a isso. Então a motivação dessa reação é ter esse encontro com a misericórdia de Deus. Então, é o que acontece. Quando as pessoas falam sobre graça, né? Muita gente fala que a gente não pode falar muito, focar muito na graça, porque isso vai afrouxar a gente, vai deixar a gente numa vida onde a gente está livre para fazer certas coisas. Mas não é isso. Não é isso. Quando a gente se encontra com a graça, com o amor de Deus, a gente se sente tão constrangido que a gente responde a isso de uma forma à altura daquilo que nos alcançou. Então, a graça, ela torna possível eu desejar praticar. Então, enquanto que eu olho para a graça e ela não me torna uma carta branca para eu viver a vida como eu quero, não. Eu me sinto tão constrangido com a graça que foi alcançada, com tudo aquilo que a gente viu aqui no capítulo 11 e 12, com a misericórdia de Deus que me alcançou, que a partir desse momento eu olho para tudo isso e falo, beleza, como que eu respondo a isso? Como que eu obedeço a esse Deus? Como que eu respondo a esse amor que me alcançou? Então a misericórdia de Deus e a graça de Deus que nos alcança, ela é esse combustível, é esse impulsionador que faz com que a gente deseje viver da maneira que Deus quer. Então Paulo está falando, meus amigos, meus irmãos, de tudo que a gente viu, eu rogo a vocês, em resposta à misericórdia de Deus, o que nós precisamos fazer? Se ofereçam, se entreguem, se doem, né? E aqui, se ofereçam em sacrifício vivo, em algumas versões está entregue os seus corpos. E aqui não é só o nosso corpo físico, é também, mas não é o nosso corpo físico. Ele está falando aqui de muitas outras coisas. O que nós entregamos a Deus? Ele está falando que a gente entrega os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos amores, os nossos prazeres, o nosso descanso, nossa agenda. E sabe mais o que? O nosso dinheiro. Paulo está falando o seguinte, ó, pega tudo que você é, tudo que é a sua vida, tudo que rodeia a sua vida, seus bens, seu dinheiro, sua agenda, seu descanso, sua sexualidade, seus pensamentos, seus sentimentos, seus amores, seus prazeres, pega tudo isso e ofereça a quem? Ofereça a Deus. A resposta que nós damos a partir daquilo que Deus nos deu, a misericórdia dele, a graça dele, é pegar tudo que nós temos e entregar a ele, entregar como esse sacrifício. Então, o que ele está falando? Ele está falando, olha, que a gente tem que pegar toda a nossa vida, ó, a nossa vida inteira aqui e colocar onde? Sabe aonde? No altar. Porque essa palavra que é utilizada aqui é uma palavra exatamente, ó, de sacrifício, que exatamente ele remete ao Antigo Testamento. Ao Antigo Testamento, onde tinha aquele altar de sacrifício, onde era colocado, né, aquele animal que ele iria morrer. E aí Deus está falando, olha, a resposta que você tem que ter, sabe o que é? É pegar toda a sua vida, tudo que engloba o seu dia a dia, a sua agenda, e colocar nesse mesmo altar e sacrificar a mim. Mas não é para que você morra. É para que a partir desse momento, aquilo que você viver, tudo que você fizer, todas as áreas da sua vida, eles tenham uma outra direção. Por isso, ele vai dizer, esse sacrifício que nós fazemos é em 3 esferas. Primeiro, ele vai dizer que ele é vivo, depois ele vai dizer que ele é santo e por último, ele vai dizer que é agradável. Ele vai dizer vivo, santo e agradável. Então eu pego tudo isso aí, entrego isso para Deus, e aí a primeira coisa, né, que ele vai dizer é esse vivo, justamente porque a gente não morre quando a gente faz isso. A gente começa a viver uma vida com hábitos que tudo que eu faço e tudo que eu tenho está entregue nas mãos de Deus. Então eu não morro para morrer, não. A partir desse momento, o meu sacrifício é um sacrifício que ele caminha vivo por essa terra. Então, enquanto eu viver, eu sou esse sacrifício vivo, onde tudo que eu faço está entregue nas mãos de Deus. E principalmente os meus hábitos, as minhas atitudes, as minhas ações, as minhas reações, os meus pensamentos, os meus desejos, os meus amores, os meus prazeres, o meu dinheiro, a minha agenda, o meu descanso, tudo, o meu físico, tudo é esse sacrifício vivo entregue para viver o que Deus quer. O que Deus quer. A partir do versículo 3, que a gente não vai ler aqui, Deus vai falar sobre que tipo de sacrifício vivo é esse que a gente quer que ele quer que a gente viva, né? A outra coisa que ele vai falar é um sacrifício santo. E não é um santo de perfeição, mas um santo de separado. Ou seja, Deus quer que você tenha toda a sua vida, todos esses ambientes, seu físico, pensamentos, sentimentos, amores, prazer, descanso, agenda, dinheiro, separado para viver de acordo com o que Deus deseja, com a vontade dele. Então, é uma vida que tem dono agora. A sua vida tem dono. Não é mais você o dono, não é mais as pessoas, não é mais o teu trabalho que dita as regras, a sua conta bancária que dita as regras, os seus desejos, seus prazeres que ditam as regras. Não, agora é Deus que dita as regras, porque agora você está separado, um novo dono para viver. E a última coisa é
é agradável, ou seja, aquilo que você faz, a sua vida, os seus hábitos, todas essas áreas da sua vida, é algo que você faz que é tipo que dá prazer a Deus, né? É como a gente vê lá em Levíticos e Êxodos, aquele sacrifício que exalava um perfume agradável a Deus, é como se fosse uma vida onde tudo que eu faço gera prazer em Deus, porque eu estou fazendo a vontade dele. Então é algo que torna algo bom para Deus. Então, o que é viver uma vida de sacrifício vivo? É nessas 3 situações, eu pego toda a esfera da minha vida e eu entrego para viver com os hábitos que ele deseja, em todas essas áreas, separado, porque agora minha vida tem dono, e um sacrifício agradável, ou seja, o que eu faço agrada a Deus. Paulo vai chamar isso de culto racional. Okay? Por que culto racional? Porque é justamente isso. É o culto intencional no meu dia a dia, onde eu penso sobre aquilo que eu vou fazer, pensando que agora eu respondo a essa misericórdia de Deus, porque ela me encontrou e eu tenho prazer em responder a isso. E eu respondo isso como vivendo uma vida em tudo que eu faço, ou seja, um sacrifício vivo, separado, porque agora eu tenho um dono santo e agradável, ou seja, eu faço tudo o que Deus deseja. É isso. Então a minha vida, né, todo o meu hábito que eu tenho é separado para viver tudo que Deus quer que tudo que ele quer que eu faça, agradando a ele. É isso que significa culto racional. E aí ele vai dizer o seguinte, né? Ele vai dizer, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de comprovar e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, Paulo está falando o seguinte, ó. Está falando, olha, eu vou dizer para vocês o que significa no seu dia a dia viver esse sacrifício vivo, santo e agradável. Essa vida de entrega, respondendo à misericórdia de Deus. Então ele vai dizer, ó, não se amoldem. Isso aqui dá a ilustração, por exemplo, de um bolo. Sabe quando você vai fazer um bolo, você pega a forma e você coloca o bolo que está cru ainda lá dentro? Ele ainda está líquido. Então quando você vai colocando, né, o líquido vai escorrendo ali pela forma e tomando forma daquela forma. Então ele está dizendo, olha, quando você se amolda ao padrão desse mundo, você está sendo esse líquido que onde você vai, por onde você passa, você vai se adequando àquilo que está no ambiente, àquilo que está no local, as pessoas estão no local. O Hernán Dias Lopes vai até dizer que essa palavra aqui é uma palavra de mudança, porque existem 2 tipos de forma no grego, a forma que não muda e a forma que está sempre mudando. Ele vai dizer que esse se amoldar nessa forma ao padrão desse mundo é uma forma que está sempre mudando. Então quer dizer que você é alguém como esse líquido que está sempre mudando de forma para se adequar às situações. E ele vai dizer que existe uma outra palavra que se chama forma, que é a que relaciona com Jesus, ser igual a Jesus, que não muda. Ou seja, a imagem de Jesus não muda, a forma de Jesus não muda. Então, como a forma de Jesus não muda, não é ela que se adequa para se encaixar a gente. É a gente que se adequa a ela. Mesmo duro, a gente se encaixa ali com dor para ser formato de Jesus. Isso é muito importante. Então ele está dizendo, olha, a pessoa que vive um sacrifício vivo, que responde a isso, que entrega todas essas áreas para Deus, sabendo que ele tem um dono, a primeira coisa que ela faz, ela não se torna na forma desse mundo. Ou seja, é um padrão externo que eu copio sem perceber. Isso é interessante porque isso aqui fala muito sobre formação. O que é formação? Formação de forma, né? De se amoldar essa forma. Você está sendo formado o tempo todo. Você está sendo discipulado o tempo todo. A pergunta é, por quê? Pelo quê? Ou por quem você está sendo discipulado? Então, como que você é formado? Como que você é discipulado? Como você se transforma em algo? Você está em formação. No tempo que você passa naquilo. Então, se você passa muito tempo em rede social, muito tempo assistindo série, você está sendo formado por aquilo. Você está se transformando naquilo. A sua formação está sendo aquilo. O seu meio de discipulado está sendo aquele. Agora, quando você passa tempo fazendo outras coisas, por exemplo, lendo a Bíblia, orando, aí passa a ser o seu meio de formação. E é por isso que a Bíblia ela é um livro também de formação. Nós estamos formando pessoa à forma de Cristo. Por quê? Porque quando eu leio a Bíblia, eu leio a palavra de Deus, a minha mente é renovada, e eu me transformo na forma de Cristo. Mas quando eu não passo tempo lendo a Bíblia, eu estou sendo formado, entrando em outra forma de outra coisa. Então, você é discipulado. A pergunta é, por quem? Por quem você é discipulado? A gente está com o Pedrinho aqui, que é o meu filho de 3 anos, e a gente tem outro filho também, o João e eu e a Mari, e a gente pensa muito sobre isso, porque é um período que ele começa a assistir algumas coisas na televisão, e aquilo vai, o tempo que ele passa ali é o tempo que ele está sendo formado. Então a gente olha muito para isso, mas a gente também presta muita atenção para que ele passe tempo com outras coisas para ser formado em outras coisas, principalmente com a gente, para ser discipulado com a gente. Então não se formatem ao padrão desse mundo, esse padrão externo. Então o antídoto não é só mudar o que a gente faz. Isso aqui está falando, e aqui a palavra transformação, ela é diferente de formação, porque
essa transformação está falando de algo interior. Então ele está dizendo, olha, a forma que você precisa estar e ser, a parte de dentro de você e não de fora. Enquanto que o mundo vem externamente de fora tentando formatar você, formar você a partir do que eles ensinam, a partir do que eles têm, a partir de toda hora mudando, você tem que mudar junto. Existe uma outra formação que ela acontece a partir de dentro de você. E essa formação aqui, ela tem dois grandes trabalhadores para que ela aconteça. Ela tem o Espírito Santo e você, ok? Essa formação só acontece com esse trabalho mútuo, uma energia que se junta entre o Espírito Santo dentro de você fazendo e você buscando o desejo de executar e de fazer. Então é um trabalho colaborativo em unidade. Não é só aguardar e sentar e esperar passivamente para que o Espírito Santo se transforme se você não se mexer. Então é você e o Espírito Santo. E o mecanismo, né, da mudança pela renovação da mente. Então, como que eu me transformo? Como que eu gero a partir de dentro de mim essa nova formação? Pela renovação da mente. E aqui é muito importante porque a forma de eu renovar minha mente é lendo a Bíblia. Então, quando eu leio a Bíblia, o Espírito Santo trabalha e eu também trabalho para que internamente uma nova formação surja, e essa formação vai fazer com que eu viva uma vida no altar, sendo um sacrifício vivo, santo e agradável. Então, você quer buscar viver essa vida que responde às misericórdias e à graça de Deus? O início, o primeiro passo disso é ler a Bíblia, para que a sua mente seja renovada, que é mente mesmo, é cabeça mesmo, é a visão do mundo, né? A visão como você enxerga as coisas, como você crê nas coisas, como você confia nas coisas, para que internamente uma nova formação surja e aí isso desemboque, né? Isso se transborde no meu novo hábito, que é o quê? Que é ter uma vida de sacrifício vivo, santo e agradável. Isso é muito importante, tá bom? E é muito importante também a gente entender que existe uma coisa chamada liturgia. O que é isso, a liturgia? A liturgia é que forma a gente. O que é isso? Lembra que eu falei aquilo que você passa tempo vai te formando? A liturgia que você faz forma. Por isso que no culto a gente tem uma liturgia. Você tem as suas liturgias na sua vida, né? Se você olhar o que você faz, tudo aquilo em repetição é o que vai formando você, são as suas liturgias. Então, quando a gente precisa criar novos hábitos, a gente precisa criar novas liturgias a partir de como a gente enxerga que a vida deve ser vivida. Então eu treino olhar a cosmovisão do mundo a partir da palavra para que eu reconheça aquilo que é falso, as coisas que não prestam, as liturgias que não estão me formando de acordo com uma forma parecida com Cristo, para que eu mude aquilo. Então, a liturgia ela vem a partir de uma visão correta do mundo que a Bíblia me dá, para eu tirar as coisas, os hábitos, as liturgias erradas e entrar com as novas liturgias. Para quê? Para que eu seja essa vida de um altar vivo, santo e agradável a Deus. E aí ele finaliza falando o quê? Para quê? Por que a gente tem que fazer tudo isso, gente? Para a gente experimentar e comprovar. Experimentar e comprovar. São duas palavras muito importantes aqui. Eu acho que, bom, eu vou tentar escrever aqui embaixo, então. Renovar é experimentar e comprovar. Deixa eu mudar a cor aqui. Pronto, eu deixei branco aqui embaixo para ficar mais fácil para a gente escrever. O que quer dizer essas duas palavrinhas? É muito importante porque aqui é experimentar e comprovar. Imagina que a gente está falando de test drive. O que é um test drive, tá? É quando a gente entra num carro que não é nosso e tem a experiência de dirigir esse carro, a gente participa daquilo. Quando ele fala sobre a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, quando você tem uma vida que é uma vida de sacrifício vivo, santo e agradável, porque você responde às misericórdias de Deus, mas isso só acontece porque você está renovando a sua mente para entrar numa nova formação e aí ver o mundo de outra forma, tirar os hábitos que não prestam, inserir novas liturgias para viver essa vida. A gente vai de fato experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aqui experimentar é de fato ter uma experiência real com aquilo. Assim como o test drive que a gente entra no carro e a gente não só comprova que o carro é bom, mas a gente experimenta dirigir aquele carro, a gente vai ver que essa nova realidade é boa, perfeita e agradável e a gente vai experimentar essa realidade. A gente vai sentir isso, a gente vai viver uma experiência, né? A pessoa tem aí, as pessoas correm atrás de experiência. Você quer ver uma experiência com Deus profunda no seu dia a dia, no seu dia a dia comum, na sua segunda-feira, quando você acorda para o trabalho, naquela semana agitada e corrida? Você quer ver uma experiência do dia a dia, de sentir a presença de Deus, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Você precisa ser um sacrifício vivo, trocando a sua mente, renovando, para que você veja o mundo de outras formas e mude seus hábitos
mude as suas liturgias diárias. E aí um lavar a louça, um tomar banho, um escovar o dente, um ir no banheiro, um chegar em casa, um trocar de roupa, um trocar o lençol da cama. Esse dia a dia você vai experimentar na sua pele o que é a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. E aqui, gente, vontade não é você descobrir o segredo da vida, os mistérios que Deus tem pra você, com quem que você vai casar, não. Aqui a vontade de Deus é viver uma vida, sabe como? Cheia de perdão, cheia de serviço, cheia de generosidade, cheia de amor. Então, essa é a vida que é uma vida debaixo da vontade de Deus. Então, você vai experimentar, enquanto você vive a sua vida, essa vontade de Deus. Você vai sentir vontade de perdoar quem você nunca quis perdoar, de amar quem você nunca quis amar, de servir, que talvez você esteja cansado aí de servir, seja na sua igreja ou seja no seu próprio trabalho. Você vai ter uma renovação, você vai ser mais generoso, mais generosa, você vai ter uma renovação interior e viver essa experiência na sua pele, porque a sua vida é um sacrifício vivo, porque você responde à misericórdia de Deus, mas isso só é possível porque você está renovando sua mente com a palavra, vendo o mundo de outra forma, e aí as suas liturgias estão sendo transformadas. Você está mudando. E aí você passa a perdoar, a servir, a ser generoso, a amar, a se submeter, a comprovar a vontade de Deus, a viver em santidade. Então isso é maravilhoso. Isso aqui é sacrifício vivo. Uma vida de serviço, perdão, generosidade, amor, de santidade. Por quê? Porque a gente está tendo essa experiência. Essa é a vontade de Deus. Ela é boa, agradável e perfeita, que a gente viva. Mas a gente só experimenta isso quando a gente renova a nossa mente para poder, de fato, viver essa experiência com Deus. Isso é maravilhoso. E se você está gostando até aqui, eu vou te pedir para curtir esse vídeo, compartilhar com alguém que você conhece, com certeza vai poder abençoar a vida dela também. E deixar um comentário aqui embaixo de qual parte mais te marcou, mais te confrontou, mais falou com você. É muito importante você poder compartilhar isso, até para a gente saber o que está acontecendo e poder falar mais textos como esse, trazer mais informações sobre esse tema ou outros temas como esse. Então, a graça, a misericórdia de Deus transforma a nossa vida em sacrifício vivo. E com essa mente renovada a gente pode viver e experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é servir por ativismo, mas é servir porque a gente ama fazer isso, porque a gente responde à vontade de Deus. Então, se você está olhando para isso aqui e fez sentido para você, mais uma vez, pode compartilhar esse vídeo. Espero que você tenha gostado, espero que Deus tenha falado no seu coração e a gente se vê num próximo vídeo.